Muito bem. Na aula passada, ontem o Fabiano estava aqui em casa e ele não está aqui. Eu falei para ele: você não vai acordar. Não sei até que hora que eles ficaram aqui conversando. Eu fui dormir relativamente cedo. Eu durmo na faixa de 7h30, estourando 8 horas. Eu já tô na cama, já estou dormindo. Jane entrou aqui. É, e aí eu falei: você não vai acordar amanhã, né? Então, então o nosso amigo Fabiano realmente não está aqui hoje. Depois eu vou puxar a orelha dele, tá? Mas vamos lá então. Na semana passada nós falamos sobre a Fundação Beca e eu fiquei feliz com os reportes que eu recebi de vocês, falando sobre. Aliás, teve uma pessoa que disse assim: eu nunca havia ouvido falar sobre isso. Isso é tão bom, né? Quando tem uma pessoa que fala assim: ó, eu não sabia isso dentro da Bíblia. Eu não tinha ideia que isso tinha dentro da Bíblia, ou se tinha, eu não tinha ideia do que significava isso, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Quando tem pessoas que falam: olha, eu não sabia, eu não tinha noção. E eu já coloquei uma coisa aqui agora, aliás, agora que chegou bastante gente, já temos mais pessoas aqui. Quero informar que sábado que vem nós não teremos live novamente, tá? Infelizmente, não vai dar. Eu vou para um congresso no interior, bem no meio do mato, e apesar de lá ter internet, eu vou estar na casa dos outros e acordar às 6h30 da manhã fazendo live, né? Então, assim, pode incomodar as pessoas que ali estão. Portanto, no sábado que vem, nós não teremos live. Até porque eu vou ser sincero, eu não gosto de fazer live fora dessa base onde eu estou aqui. Aqui eu tenho toda uma estrutura, tá tudo aqui para mim. Então, assim, sábado que vem, vocês estão liberados para dormir até mais tarde, tá bom? E aí, se Deus permitir, então no sábado 19, eu vou pregar na igreja do Céu Azul, mas vou estar aqui cedo. Aí sim, eu acho que a gente já vai estar entrando, se tudo der certo. Eu acho que a gente já vai falar sobre, começar a falar sobre os móveis, tá? Dia 19, tá bom? Então aqui dá o recado, sábado que vem não tem live, beleza? Então vamos lá, de novo, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bem, então na aula passada nós falamos sobre a Fundação Beca, que falava sobre a presença da prata e de onde vinha essa prata e por que essa prata estava aí, todas as suas implicações, né, todas as suas possibilidades. E a prata, ela lembra o branco, lembra que nós estamos falando aqui, estamos aprofundando, né, dentro das cores do santuário. Lembrando que a gente sempre tem que lembrar disso, né? Que o santuário representa em toda a sua extensão e conteúdo a pessoa do Senhor Jesus Cristo e todo o ministério que ali, né, era executado na época dentro do santuário real aqui na terra e representa, obviamente, o santuário no céu, onde Cristo hoje, segundo o apóstolo Paulo em Hebreus, também intercede por nós, meros e coitados pecadores, e que precisam, sem dúvida alguma, de um Salvador e de um Redentor e de um sacerdote e de um sumo sacerdote. Então, se as cores estão presentes no santuário e o santuário representa a pessoa do Senhor Jesus, então é natural que nós estudemos essas cores e vejamos o que elas representam e elas significam para nós e principalmente como que nós podemos aplicar isso, né, dentro da nossa vida. Então, nós falamos sobre a prata e o branco, e agora nós vamos aprofundar no azul. Olha que interessante. Quando você pega a leitura devocional sânscrita, no budismo tibetano, né, você vai ver que o amor verdadeiro nessa, 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 não sei nem se poderia chamar de religião. Eu não quero usar aqui um termo que depois eu possa estar usando o termo errado. Portanto, eu nem sei que termo eu usaria aqui, né? Mas para essa região do mundo que tem o budismo como religião, vamos colocar dessa maneira, eles viam o amor como algo imperecível, algo que não perecia. E eles falavam que ele não perecia como a Nila,
ou seja, como a cor azul escuro. Então, olha que interessante, até na escrita sânscrita, eles olham o amor como algo de uma cor azul escura. Então, quando o Senhor, o Deus, né, convidou Moisés, vocês devem se recordar dessa aula, eu até falei sobre isso, quando o Senhor convidou Moisés e os anciãos para subirem ao Monte Sinai, e ali eles poderiam mais de perto observarem a glória do Deus de Israel, o que eles perceberam? Vocês vão perceber isso, se você quiser abrir sua Bíblia agora e olhar, você vai ver que é real. Eles perceberam que havia debaixo dos pés do Senhor como uma obra pavimentada de pedra de safira e como se fosse o corpo do céu em sua claridade. Isso está em Êxodo 24:10. Então, quando eu cheguei a falar algumas vezes aqui que debaixo dos pés do Senhor havia uma pedra ou uma base parecendo com cor de safira, que aí você vai lembrar esse azul safira, as pessoas às vezes torcem o nariz e falam assim, mas de onde que ele tirou isso? Eu nunca ouvi falar disso, né? Então está aí, eu estou dando texto para vocês na Bíblia, que às vezes a gente lê isso e passa por cima, né? A gente não nota. Essa plataforma de safira do trono de Deus também chamou a atenção de Ezequiel. Você pode ler lá agora, se você quiser ir na tua Bíblia e pesquisar, você vai ver o que está escrito em Ezequiel 1:26. Então eu dei dois textos aqui que falam sobre essa cor, né? Êxodo 24:10 e Ezequiel 1:26. Então, Deus ele mostra no monte, porque veja bem, isso a gente tem que estar entendendo isso com clareza. Isso não pode sair da nossa visão. Quando a gente fala de trono de Deus, a gente está falando do governo dele. Então, quando Moisés e os anciãos veem o trono de Deus, gente, é que a gente às vezes não para pensar. Naquele Monte Sinai, não foi só a pessoa, olha que interessante, não foi só a pessoa do Senhor Deus que desceu. Não foi só Deus que estava ali. O que a gente ouve é o trovão, é a nuvem, é o ribombar dos trovões, os relâmpagos, o som das trombetas. E fala, opa, Deus estava ali. Não, havia algo mais ali. Havia o trono dele estava ali. Se Deus desceu com o trono dele até o Monte Sinai, é porque o governo dele estava ali. Isso é importante a gente entender. Não desceu só Deus, desceu toda a representação da sua governança, do seu governo. Por quê? Porque naquele momento ele estava divulgando, estava para divulgar uma coisa que para o governo de Deus é extremamente importante, que são as suas leis. Porque suas leis, nós já aprendemos isso, refletem o seu caráter, né? Então, naquele momento, o governo desce. E é interessante, quando você tenta quebrar, por isso que eles falam, né? Se aquele que quebrar um desses mandamentos, mesmo que seja o menor deles, será considerado menor no reino dos céus. Porque quando você quebra um desses mandamentos, ou diz, olha, esse mandamento não existe mais, como tem tanta gente dizendo que Deus aboliu o sábado, né? Como assim Deus aboliu o sábado? Não tem como, veja, não tem como abolir sábado, gente. Por quê? Porque o sábado, o mandamento não é do sábado, o mandamento é do sétimo dia. Sábado é como a gente cumpre esse mandamento. Eu já falei isso aqui, mas não custa repetir. Eu gosto de lembrar disso sempre. Jesus não guardou o sábado. Jesus guardou o sétimo dia. Como? Em forma de sábado. Então, Jesus guardou o sétimo dia como um sábado, como descanso. Então, é descansando no sétimo dia que você o santifica. Ok? Como Deus o santificou. O santificado aqui significa separa. Você separa o sétimo para você, então, fazer dele um sábado. Então, de novo, você não guarda o sábado. Você guarda o sétimo dia
em forma de sábado, em formato de sábado. Guardar sábado. Deus não criou o sábado, gente. Deus não criou o sábado. Eu vou tomar pancada aqui hoje. Deus não criou o sábado, ele criou o sétimo dia. Sábado foi como ele criou, tá? Ele criou o sétimo dia descansando. Então, o sábado foi a forma com que ele cria o sétimo dia. É por isso que não dá para pegar o sábado e botar no primeiro, no quarto, no quinto, certo? Como esse pessoal por aí diz. Ah, você pode pegar o sábado e colocar em qualquer lugar. Pode não. Sabe por quê? Porque no primeiro dia, ele criou o primeiro dia fazendo a luz. Ele criou o segundo dia fazendo a separação de águas e águas. Ele criou o terceiro dia colocando grama aqui nesse negócio, verde e tudo mais. Ele cria o quarto dia fazendo os planetas, fazendo as estrelas, os sóis. Ele cria o quinto dia fazendo os animais, os animais aquáticos e tal. Ele cria o sexto dia fazendo o homem, por exemplo. E ele cria o sétimo dia descansando. Então, Deus não criou o sábado, tá bom? Então, não fale mais, Deus criou o sábado. Ele criou o sétimo dia. Como? Descansando. Então, não dá para botar o descanso num outro dia, porque nenhum outro dia foi criado em forma de descanso. Sacou? Então, fica aí a dica para você conversar. Vamos lá. Mas, continuando aqui. Portanto, Deus estava ali com o seu governo e a representação de seu trono, guardem isso, a representação de seu trono, sustentado pelo fundamento de safira, que é azul, declara que a lei dele é a base do seu governo, é a base do seu reino. Portanto, quebrar a lei de Deus é tentar quebrar o reino dele. Portanto, todo aquele que busca quebrar, quando eu digo quebrar, é atacar a lei, ela está fazendo o mesmo papel que Satanás fez. Então, a maneira que Satanás... Porque Satanás não tem como destruir Deus. Ele sabe que isso é impossível. Então, o que ele faz? Ele tenta arregimentar todas as forças, ou ele tentou, né? Arregimentar todas as forças do universo para ir em contra o governo dele, a base do governo dele. É por isso que Satanás ataca a lei. Porque a lei de Deus, ou a lei de Deus que eu estou falando aqui, guardem isso. A lei de Deus, não estou falando da lei dos 10 mandamentos que foi promulgada lá no Sinai. Aquilo foi dado para nós, homens. Aquilo foi dado para nós, né? Os seres criados. Mas, por exemplo, anjo não tem sexo. Então, não adulterarás, do ponto de vista que foi dado a nós, não pode ser dado para o anjo. Mas olha só, o princípio vale para todos. O princípio da lei de Deus vale para todos. Então, qual é o princípio? Qual é o princípio que está por detrás do sétimo mandamento? Fidelidade. Entende? Então, o princípio vale para todos. A partir do princípio, ele então cria as leis para cada povo, para cada planeta que ele criou nesse universo. Então, você tem que olhar o princípio, não o mandamento em si. Quando você fala em lembra-te do dia do sábado, qual que é o dia do sábado, que é o sétimo? Qual é o princípio aqui? A adoração. Então, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, a adoração. Não farás para ti de mais escultura, qual é o princípio? A adoração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, qual que é o princípio? A adoração. E qual que é o princípio básico do básico? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o princípio. O princípio número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio número 2, amar o próximo como a ti mesmo, que cumpre a outra tábua da lei. Então, Satanás tentou atacar esses princípios. Então, quando você olha para a base do trono e vê ali a cor azul, o que você está dizendo? A lei é a base do trono. É por isso, e exatamente por isso que o Senhor, para lembrar aos filhos de Israel dessa necessidade de obediência consistente e constante, o que ele ordena a Moisés? Ele fala assim, olha, fala aos filhos de Israel que eles coloquem franjas nas bordas das roupas deles e adivinha qual era a cor? A cor era azul. Deus, você acha que Deus é um Deus assim? Fala, põe aí uma franja aí na roupa de vocês. Deixa eu ver, unidunite. Põe a cor azul porque eu gosto. Não, não. Deus mandou colocar a cor azul
porque a cor azul é uma lembrança dos mandamentos do Senhor. Olha o que Ellen White escreve. Ela diz assim: foi-me referido, números, ela está falando de números 15, 38 a 41. Aqui que Deus ordenou explicitamente, né? Que esse arranjo muito simples de do vestuário para os filhos de Israel era com o propósito de distingui-los das nações idólatras que estavam ao redor deles. Então, era para lembrar que Deus havia tirado eles do Egito, né? Que era para lembrar que Deus era o Deus deles e, portanto, eles deveriam obedecer os seus mandamentos. E esse detalhe da cor azul, certo? Era para dizer assim: olha, vocês são meus, vocês são diferentes dessas nações que estão à sua volta. Aliás, alguns rabinos, eles acreditam que as tábuas, e eu também acredito piamente nisso, que as tábuas das leis, ou seja, quando Deus ele pega as tábuas e forma as tábuas dos 10 mandamentos, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não chegou lá no Sinai e catou uma pedra qualquer lá e falou: vou fazer dessa pedra aqui a base para escrever aqui a lei de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus retirou um pedaço dessa pedra de azul safira, que era a base do seu trono, que estava sobre o Monte Sinai. Ele retira, eu acredito que ele não retirou ali, já deve ter retirado antes, não sei em que momento, isso não interessa. Ele retira e nessa base, ele escreve os seus mandamentos, ok? Então, eu já posso dizer que se alguém um dia achar os 10 mandamentos, as tábuas, elas não serão pretas, vermelhas ou qualquer outra cor. Eu garanto, elas serão azuis, tá? E quando as tábuas dos 10 mandamentos aparecerem no céu, lá no final da história desse mundo, mostrando a lei de Deus para os homens, eles verão que essa tábua é de cor azul, né? Porque ela foi tirada da base do trono de Deus. O azul, portanto, ele era usado no santuário. A gente pode considerar como um sinal de Deus para essa lei imutável e a transcrição ali do seu próprio caráter. Então, nós já vimos o significado do branco, já vimos que o significado de azul significa a lei de Deus, significa obediência, certo? E um detalhe importante, nós não podemos esquecer que Israel apenas colocou na base, mas nunca obedeceu. Então, ou seja, nós temos que ter cuidado para não termos uma religião apenas de aparências, mas uma religião de fato, uma religião que nos coloque em religação. Por isso que religião significa isso, né? Religar. Então, que nos religue. Religar a quem? Religar a Deus, religar aos seus princípios, religar a sua lei. Portanto, Deus nos oferece a sua graça para que, através dela, nós alcancemos a oportunidade de sermos plenamente obedientes a Deus. E para isso, ele então agora traz a cor vermelha. Nós já vimos o branco, já vimos o azul, e agora vamos ver a cor vermelha escarlate. Essa cor era muito visível no tabernáculo. O vermelho, ele estava simbolizado ali pelo sangue, que representava essa vida da vítima ali derramada em nome do pecador. Ele enfrentava a morte no lugar do pecador, como se ele mesmo tivesse pecado. O Senhor, quando ele implorava ao povo condenado, ele usava essa expressão, ele dizia: lava-te, purifica-te, afasta o mal de tuas ações. Olha que palavras fortes. Lava-te, purifica-te, afasta o mal de tuas ações. Aí ele diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. É claro que aqui Isaías 1, 16, 17 escreve isso. Ele está usando aqui o paralelismo judaico, né? Ele diz a mesma coisa em outras palavras para que fique fixado na mente de quem lê. Então, Deus, o Senhor, ele usa o escarlate, carmesim ou vermelho, é a mesma coisa, a cor do sangue, para alertar a gente. Quando a gente vê a cor do sangue, a cor vermelha, essa cor que
que aparece no santuário, é como se Deus tivesse... sabe quando você está em sinal de perigo, que luz pisca? Você já viu isso? Qual é a luz que pisca para você quando você está em perigo? Fica lá uma sirene, né? Gritando e uma cor ali piscando. É a cor vermelha. A cor vermelha está dizendo perigo, perigo, perigo. Então a cor vermelha no santuário estava dizendo: olha, cuidado, Israel. A cor vermelha mostra que o pecado produz a morte. O pecado produz a morte. Portanto, o sangue é de vital importância no ritual do santuário. Porque o sangue, isso a gente precisa entender, ele era o próprio fundamento dos processos de perdão e purificação que estava ilustrado, obviamente, pelos sacrifícios. Essa cor, a cor escarlate, a cor vermelha, ela ilustrou uma coisa para nós, que somente e somente a morte do Cordeiro de Deus poderia trazer justificação e aceitação. Tá? Tanto o pecado quanto o sangue do sacrifício necessário para limpá-lo são vermelhos. Então, olha que interessante. O pecado é visto como cor vermelha, mas o sangue que vai purificá-lo também é de cor vermelha. Isso faz nos lembrar um pouco, se algum dia algum católico, irmão católico, ouvir e assistir essa live, só Deus sabe, né? Que pode acontecer no futuro, apontar, né, que, por exemplo, o católico, o universo católico, os padres, né, a Igreja Católica, ela ensina que Maria é corredentora juntamente com Cristo. Olha que teologia absurda, antibíblica é esse negócio. Desde quando Maria pode ser corredentora se ela não verteu uma gota de sangue? Segundo, ela era uma pecadora como qualquer. E eles dizem que não. Maria, ela era imaculada. Sabe o que é imaculada? Sem mácula. Ela não tinha nenhum defeito. A pergunta é: por que Maria morreu, né? O que Maria morre? Maria era pecadora, como qualquer outro. Não é verdade? Como é que Deus, de onde Deus herdou a natureza do homem? Que é a natureza de Maria. Então, ou seja, só sangue produz justificação, só sangue produz aceitação, só sangue produz pagamento de pecados. A palavra escarlate é a tradução da palavra tolá, que significa verme. Guarda essa palavra, significa verme. Olha que interessante, você sabia disso? Que a palavra hebraica para escarlate significa verme vermelho. Por quê? Porque a cor vermelha que era usada para pintar toda a cor vermelha dos tecidos, das cortinas, que havia no teto, ela provinha de uma fêmea de um inseto chamados Coccus ilicis. Coccus ilicis. Porque essa fêmea de Coccus ilicis, ela produzia ovos que continha nos ovos um corante vermelho. Né? Esses ovos, eles eram secos, né? Eles eram ressecados, e às vezes até com os corpos dos próprios insetos, eles eram esmagados, e desse esmagamento produzia-se a cor vermelha, com a qual se tingia o tecido. Isso não te lembrou alguma coisa? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob suas pisaduras nós fomos sarados. Isso está escrito lá em Isaías 53. Portanto, ali nós vemos a presença de um inseto sendo esmagado, esmagado. E esse inseto esmagado, ele então produzia essa cor vermelha que gerava, então, essa possibilidade de pintar o santuário dessa cor vermelha. E outro detalhe importante, que a gente não pode esquecer.
em Salmo 22, verso 6. Pode procurar sua Bíblia aí e você vai ver isso. Que é um salmo messiânico, né? Esse salmo ele começa com um clamor dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E ele termina com esse chamado triunfante: está feito, expiação completa. Então, Jesus em Salmo 22:6, ele se declara verme. Olha que interessante, gente. Eu fico arrepiado quando eu vejo essas coisas. E sabe o que que me chama mais atenção? Mais atenção. É que Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo o que estava na Bíblia que se referia a ele. E agora eu quero que você pense numa coisa importante. Jesus estava ali pendurado na cruz, sofrendo as piores dores, agonia, carregando sobre si o peso dos pecados do mundo. O Pai o abandona, se separa dele. Porque Jesus tinha que beber o cálice da ira de Deus até a última gota. E agora, nesse momento, ele lembra do Salmo 22. Gente, eu pergunto assim, eu fico às vezes pensando, quem numa hora dessa, que está crucificado, com os tendões todos arrebentando de dor, as piores dores físicas, emocionais e mentais que uma pessoa poderia ter, Jesus estava tendo ali. Além do peso do pecado, ele consegue lembrar do Salmo 22. É como se ele dissesse assim: eu não posso esquecer que naquela hora eu preciso citar o Salmo 22 para cumprir tudo o que o meu pai pediu. Será que a gente tem noção? A gente tem noção do que foi o sacrifício de Cristo? A gente precisa estudar mais isso. Precisa pregar mais sobre isso. Eu sinto que eu sempre falo isso aqui, né? Que eu espero que alguém um dia ouça isso. Eu fico tão triste quando eu vejo os púlpitos tão filosóficos, né? Tão não bíblicos. A gente precisa de outra coisa para pregar o evangelho que não seja a palavra. Só a palavra. Ela é linda, maravilhosa por si só, né? Então, o vermelho é a cor do amor. Porque a gente pensa no sangue do coração, no qual ele se faz sentir. Outra coisa que você, não sei se você sabia, mas quando você acende uma luz, você acendeu uma luz, o raio vermelho da luz é o primeiro que chega até você, sabia? E quando você apaga a luz, o raio vermelho é o último a se desfazer. Eu posso dizer então para você que quando eu e você viemos ao mundo, que nós saímos da barriga da mamãe, a cor vermelha da luz do sol ou de qualquer luz que havia foi a primeira que você sentiu. Foi a primeira que chegou a você. E o dia que você sair dessa terra, morrer, falecer, a cor vermelha será a última que você vai sair de você, que não vai chegar até você. Ou seja, Deus te cobre com a cor vermelha, que é o símbolo do seu amor, que é o símbolo do seu sacrifício, desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Você sabia disso? A cor vermelha do sol é a primeira que você recebe e a última que vai embora. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até na cor do santuário, nós podemos ver isso. Sabe um outro detalhe sobre a cor vermelha? Que essa é a cor do primeiro Adão. Adão significa vermelho. Esse Adão representa o pecado, enquanto o segundo Adão, que é Cristo,
compaixão, corpo partido, coração transpassado, e dele surgindo a corrente vermelha de sangue carmim, vivificante, que flui, que corre como um rio para marcar sua morte e fornecer purificação a esse mundo totalmente profanado. Então, o branco que nós já estudamos significa a pureza de Cristo, a sua justiça. O azul que nós já estudamos, ele sugere sua natureza manifestada onde? Na retidão, na obediência, na justiça, na misericórdia divina, enquanto o escarlate, que é o vermelho que está no santuário, ele retrata a natureza derramada do ministério humano sacrificial, redentor do nosso Senhor. Bem, se já falamos do branco, se já falamos do azul, se já falamos do vermelho, agora a gente precisa apresentar de uma maneira mais profunda o roxo, que também estava ali. O roxo estava no santuário. E essa cor, a cor do roxo, o que ela representa? Ela representa o sacrifício, o serviço. E é importante a gente pensar o seguinte, né? Como é que a cor roxa é produzida? A cor roxa ela não existe. Você sabia disso? A cor roxa ela não existe. Ela é uma combinação. Não é que ela não existe, deixa eu colocar melhor. Claro, ela existe, a gente a vê, mas ela não é uma cor primária. É isso que eu quero dizer. Ela é uma cor secundária. Ela precisa da mistura de duas cores. Cores que nós já falamos hoje aqui. Ou seja, o roxo é a mistura do azul com o vermelho em várias proporções. Portanto, o que a cor roxa está querendo dizer? Não há serviço sem obediência. Não há serviço sem sangue, sem sacrifício. Então, o roxo, ele pode variar de intensidade. Ele pode, ora, tender um pouco para o azul, ora, ele pode tender um pouco para o vermelho. Mas os artistas dos tempos bíblicos, tá? Como é que eles produziram essa matéria-prima, né? Para essa cor? De novo, parte dessa matéria-prima era produzida pelo esmagamento de criaturas que outrora estavam vivas. Era um corante tirado de um tipo de marisco ou um caramujo, não do sangue deles, mas da secreção viscosa de uma glândula que tem em comum em todos esses caramujos. E olha que interessante. Esses detalhes são importantes. Saber de onde vem, de onde é tirado, como é feito. Deus olhou para tudo isso e em tudo isso a gente vê a pessoa de Jesus. Quer ver um exemplo? Olha só. Essa secreção que era retirada desse caramujo, a princípio ela era vermelha ou um violeto, desculpa, uma violeta, uma cor violeta, mas esbranquiçada. Era bem esbranquiçada. Agora, olha que interessante. Quando eles expunham essa gosma, né? Essa secreção meio vermelha, meio violeta, mais esbranquiçada, quando isso era exposto à luz do sol. Gente, isso é tão bonito. Eu vou lembrar vocês agora, quem já viu em vídeo, como é que se faz quando você revela, ou revelava, hoje em dia quase ninguém faz isso, revelava uma foto, uma fotografia, né? Você pegava o negativo, levava para uma câmara escura, e ali, através de banhos líquidos e tal, aquela coisa toda, um líquido específico, molhando, passando ali e tal, exatamente, a gente não sei o que exatamente é, mas é o que eu via, você então ia gerando a imagem. É a mesma coisa nesse caso. Quando esse material era exposto ao sol, ele começava a colorir, passando por tons de amarelo, de verde, e por fim, ele se fixa na cor púrpura, que é essa combinação da luz vermelha e violeta. Essa cor misturada
tendo por vezes a mais tonalidade azul ou vermelha, ela então se tornava permanente. Percebe? Essa cor, ela tem que passar por esmagamento, morte de milhares de criaturas, mas ela tem que passar pela luz do sol. O que que isso quer dizer para nós? O que que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que a nossa, o nosso serviço, as nossas obras, as nossas chamadas boas obras, elas só serão boas quando elas forem refletidas, expostas ao crivo da luz do sol da justiça. Olha que interessante, por isso que a gente diz, Senhor, justiça nossa. Porque se as nossas obras não passarem pelo sol da justiça, eles não se tornarão roxo. Não é serviço, é pecado. Lembra? Cor vermelha, junto com a cor azul misturada, forma o roxo. O vermelho também é símbolo do pecado. Por isso que a Bíblia diz, será que é isso que Paulo tinha em mente quando ele falou assim, aquilo que não provém da fé. Fé em quem? Fé em Cristo, fé na justiça de Cristo, que é o sol da justiça. Se este sol não passar pelas nossas obras, purificando-as, transformando-as. Então, nós entregamos as nossas obras cheias de pecado e Cristo as purifica, colocando nelas a sua justiça, o sol da justiça. Isso já estava no santuário, amigos. E aí vem alguém e fala assim: acho uma graça, eu tenho até dó. Olha, a graça está no Novo Testamento, no Velho Testamento é a lei. Tá bom. Fica aí com essa ideia sua. Que é isso, gente? A graça foi fincada no coração de Deus antes que houvesse pecado. Antes que aquela cruz fosse fincada lá no Calvário, ela foi fincada no coração do Senhor. O plano da redenção, o plano visto no santuário, já estava pronto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Né? Agora, lembra que na parábola do rico e do Lázaro, Cristo ele veste o homem rico de púrpura para impressionar seus ouvintes, mostrando que a púrpura ela tem riqueza e importância. Quando os soldados romanos, por exemplo, afirmaram que Jesus era o rei dos judeus, eles ridicularizaram essa afirmação, lançando sobre ele um velho manto de púrpura. Agora, por que o roxo representa tão bem a Cristo? Porque o azul da sua identidade, misturado com sua obediência e submissão à vontade de seu Pai, que ele viveu isso de forma perfeita, se mistura com o carmesim do seu sangue, e é por isso que ele pode usar essa roupa de púrpura. Sabe, eu quero pontuar uma coisa para vocês aqui. Na Alemanha nazista, havia uma ideia de sangue puro, né? E daí vem essa coisa do sangue azul dos príncipes, né? Esse aí é sangue azul. Se existe alguém de sangue nobre, este alguém é Cristo. O mais sangue azul dos príncipes. Olha o que ele fez. Ele se rebaixa para assumir o sangue da humanidade caída e se torna o mais humilde dos servos, compassivo com as nossas fraquezas, como diz lá Paulo em Hebreus 4:15. Então não se esqueça, Cristo experimenta a nossa condição caída. E isso significa que ele entende cada problema que nós encontramos. Paulo, ele explica que do mesmo jeito que o seu filho,
que a sua filha, quem tem filho aqui sabe disso, participa da sua carne e do seu sangue, você não fala assim, o meu filho é meu sangue, o meu filho é minha carne. Lembra, o seu filho, sua filha, que é seu sangue, que é sua carne, vai crescer, vai envelhecer, pode adoecer e vai morrer. E nem você, nem eu e nem ninguém pode mudar isso. E assim seria por toda a eternidade. Desde Adão que esse negócio vem acontecendo. Adão foi criado, gerou filhos, morreu, esse filho gerou filhos, morreu, esse outro morreu, meu pai, minha mãe já morreram, e daqui a pouco eu vou morrer também, minha filha também, os filhos dela também, ou os netos, bisnetos que eu nem vou conhecer. Ninguém pode mudar isso. Agora, Cristo vem. Cristo entra nessa história. Cristo intervém na história humana, se identifica conosco. Foi o maior projeto de inclusão da história. Ele se incluiu na nossa vida e ele incluiu-nos na vida dele. Então, Cristo veio do mesmo modo, olha só, do mesmo modo que o seu filho tomou parte em seu sangue e em sua carne. Do mesmo modo, ele tomou parte do nosso sangue, da nossa carne, desse nosso dilema. Ele nasceu, ele cresceu e ele morreu, mas com uma diferença. Ele, por isso a ele a glória, por isso ele a honra, por isso ele o louvor, por isso a ele o domínio. Ele tinha poder para mudar isso. De que poder eu estou falando? Não é do poder que a gente conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e meu irmão. Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Cássia, gente, só uma pergunta. Alguém está com som baixo aí? Ou como é que está o som para vocês? Porque a Cássia está dizendo que está muito baixo para ela. Alguém poderia dizer como é que está o som aí para vocês? Só para eu saber. Normal. Está normal. Cássia, provavelmente é um problema seu aí, tá bom, querida? Todo mundo está ouvindo muito bem aqui, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Normal, normal, normal. Obrigado, gente. Continuando aqui, então. O que eu gostaria, então, de pontuar aqui é que o Senhor Jesus, ele rompe com isso. E porque ele tem um poder. Eu estava dizendo o seguinte, de que poder nós estamos falando? De um poder que nós conhecemos? Claro que não. Meus amigos, o poder que o Senhor Jesus tem, é um poder que a gente não conhece. É um poder que não está na nossa visão. É por isso que quando a ciência começa a duvidar de Deus, a dizer, olha, isso é assim, assado, a gente não acredita. Obrigado, Cássia. Por causa disso, daquilo ou tudo mais. Olha, porque essa lei diz assim, porque essa outra, porque o carbono tal 14. Porque esses testes que nós fazemos. Você está achando que Deus é governado pelas suas leis? Deus cria as leis. Ele obedece às suas leis. Ele não pode quebrar as suas próprias leis. Porque senão ele seria um transgressor. Deus não duela com seu próprio caráter. Já dizia Dr. Rodrigo Silva. Deus não duela com seu caráter. Mas Deus não opera apenas nas leis que nós conhecemos. Porque quando a gente olha para a morte é um aniquilamento. A gente precisa entender isso. Acabou. Acabou. Essa história, a pessoa morre, a alma vai não sei para onde. Isso é antibíblico. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu só posso dizer, é antibíblico. Então, quando a pessoa morre, acabou, ela é aniquilada. Aí vem Cristo. E Cristo tem poder para resolver isso. Então, agora, olha que interessante, pela sua morte, ele tinha que morrer para destruir o poder da morte. Isso é, o próprio diabo. É por isso que Paulo diz que convinha que ele fosse em tudo feito semelhante aos irmãos. Em tudo. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Nas coisas que pertencem a Deus,
para expiar os pecados do povo. E sabe por que ele podia fazer isso? Porque Cristo tem duas naturezas em uma. Ao trazer sua vida divina, de perfeita obediência e união com a natureza humana caída, ele então derrama seu sangue em uma morte expiatória. O nosso Senhor ganha o direito de vestir a púrpura do sacerdócio real da humanidade. Vence o pecado, porque ele retorna do túmulo. Ok, a morte não tem mais poder sobre ele, logo, ele tem poder de nos dar essa mesma ressurreição que o Pai, ele deu para si mesmo. Tanto que ele fala, eu tenho poder para dar a minha vida e tomar de volta. Então agora ele pode mediar pelos pecadores diante do trono de Deus em seu santuário celestial. E é por isso que a gente pode chegar lá com toda a segurança, com toda a certeza. Ele venceu. Ele se tornou este. Porque ele vence a morte. Como representante da humanidade, ele fez coisas que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Agora, é importante dizer, ele tinha a natureza humana? Tinha. Só que tem um detalhe, ele nunca acionou. Nunca acionou. Ele não conheceu o pecado, porque ele nunca aciona a natureza humana que estava nele. Por isso que ele era sem pecado. E alguns dizem assim, você nasce com a natureza pecaminosa. Sim, a gente nasce com uma natureza tendente para o pecado. Mas, porém, Cristo não aciona essa natureza. Nunca acionou, porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Pecado é transgressão da lei. Ter a natureza pecaminosa não faz de mim um pecador em si. Quando eu nasço com a natureza pecaminosa, eu tenho sim a tendência em mim a pecar. Só que tem um problema, eu vou lá e peco. Cristo não peca. Ele não pecou. Porque ele não aciona essa natureza. Entende isso? Então, isso aqui é importante colocar isso para vocês nessa manhã. Cristo, então, foi perfeito em tudo. Ele tinha essas duas coisas dentro dele, essas duas naturezas, a divina e a humana, vivendo na mesma pessoa. Então, nós já falamos do branco, já falamos do azul, do vermelho, do roxo. Agora, nós temos que falar do amarelo. Também havia o amarelo usado dentro do santuário. Então, o ouro, que dentro do santuário, que representa esse amarelo, ele tem sido o padrão pelas quais as riquezas humanas terrenas, elas são avaliadas desde o início da história. Né? Então, Paulo, por exemplo, ele lembrou que o reino dos céus, o valor não se baseia em ouro, mas na fé, porque sem fé é impossível agradar. Tiago concorda com isso, não é só Paulo, não. Tiago também. Ele fala assim que mesmo os pobres em bens deste mundo podem se tornar ricos na fé. Portanto, o amarelo, ele nos lembra do sol da justiça que ilumina nossas vidas, refletido nele. Então, se no santuário o ouro representa a natureza divina, que o ouro representa a divindade, mas o ouro também representa a nossa fé. Então, apesar dessa escuridão que está nessa terra hoje, é do ouro que os laodiceanos mais precisam, que simboliza o amor, simboliza a fé, que opera pelo amor e purifica a alma. E aí, a gente vai ver aqui na Bíblia o mercador celestial. Ele está ansioso para vender o ouro sem dinheiro, sem preço. Aliás, um dos amigos de Jó, no caso, ele falou a Jó essa verdade que é uma verdade satisfatória. Ele fala assim: o Todo-Poderoso El Shaddai será o teu ouro. Então, o ouro no santuário, ele brilhava esplendorosamente. Você pode imaginar você dentro do santuário e o brilho nas paredes e colunas do tabernáculo, nos seus móveis, nas cortinas, nas insígnias do sumo sacerdote. O ouro estava presente ali. Agora, tem um detalhe importante sobre o ouro. Como que era preparada a folha de ouro? Esse detalhe é importante para a gente entender dentro do santuário. Do santuário.
Olha que interessante. Ele fala assim, ó, as folhas de ouro, né? Para preparar uma folha de ouro, o que é que eles usavam? O martelo do ferreiro. Ele batia nesse metal centenas de golpes. As folhas de ouro, elas eram colocadas assim. Então, tinha uma camada de couro grosso, certo? Aí eles colocavam essa folha de ouro em cima dessa camada de couro grosso, e aí eles colocavam outra camada de couro grosso em cima, e aí eles começavam a bater em cima até que elas ficassem extremamente finas. Então, essas folhas de ouro, elas eram depois coladas na superfície de madeira preparada, ali a madeira era preparada, polida, e para ter a aparência desse material sólido. Está escrito em Êxodo 39:3, escrito assim: e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre. Guarda esse detalhe aqui. Gente, por favor, guarda esse detalhe aqui que é importante. Para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Sabe o que chama atenção nesse texto? A repetição do e. E entre, e entre, e entre. Ou seja, essa figura de linguagem, ela é chamada de polissíndeto, esses muitos es que estão presentes aqui. Por que está presente ali? É para chamar atenção para um fato de que cada item foi trabalhado individualmente com ouro. Guarda isso, individualmente com ouro. Portanto, Deus, de novo, ele não oferece a fé para grupos, mas para indivíduos. Quais? Aqueles que estão buscando, levantando de madrugada e orando, estudando, buscando a Deus. É por isso que você, às vezes, dentro do próprio mundo cristão, você vê pessoas com muita fé, pessoas que estão ligadas, pessoas que estão buscando, com sede, com fome. E tem uma outra multidão que está ali. Oba, estão querendo programação, estão querendo a coisa suave, está suave. Vai ali, assiste um culto, volta para casa, vida que segue. A busca pelo ouro, ela é totalmente individual. Totalmente individual. Agora, como é que era feito esse fio de ouro? A técnica que era usada na época era o seguinte: eles pegavam e eles desenhavam finas barras de ouro através de moldes de diâmetros. Então, o diâmetro era maior e ia decrescendo. Eles eram perfurados em pedras muito duras. Então, por causa da ductilidade do ouro, você ia ver que finos fios de centenas de metros de comprimentos poderiam ser produzidos de um único lingote, que eles pegavam uma pedra, né, dura, eles iam derramando o ouro e ele ia ficando fino, cada vez mais fino, certo? E aí você tinha um fio de ouro, né, muito, muito longo. Ou seja, esse fio de ouro na época era formado assim. É como se fosse uma canaleta, né? Que era feita numa pedra, eles botavam o ouro aqui, o ouro ia escorrendo, e à medida que o ouro ia endurecendo, ele ia formando aquele fio de ouro bem fininho. Agora, olha que detalhe. Deus não usou, Deus exigiu que Bezaleel, que foi quem Deus dotou de sabedoria para lidar com esse material, ele não usasse esse método. Eles não usaram esse método. E por que uma prática que era tão comum não foi usada por Bezaleel? É porque Deus desejava transmitir uma lição muito interessante. Ele queria que fosse uma técnica mais trabalhosa. O que Deus estava dizendo? Eu quero que essa placa de ouro seja achatada por marteladas entre pedaços de couro até que ela fique fina, mas não tão fina quanto a folha de ouro. Eu estou falando agora de fazer os fios. A folha de ouro que colocava nas paredes, certo? Essas eram marteladas até ficar tão finas
que elas ficavam parecendo um flande. Eu não sei quem conhece essa palavra, né? Um flande. E ali, então, ela era colada nas paredes das tábuas. Agora, eu estou falando dos fios de ouro, como os fios de ouro eram feitos. Então, de novo, eles eram batidos entre o couro, assim como as folhas de ouro, mas não tão fina. Então, eles eram cortadas com tiras muito estreitas, com tesouras. Não era o processo da pedra que já saía prontinho lá no final, escorrendo até o fio ficar pronto. Não, ele era cortado com tesoura. E aí, como é que o artesão fazia isso? O artesão, ele fazia isso começando na borda de uma peça circular. Então, ele ia trabalhando ao redor, em direção ao centro, entende? Ele formava como se fosse uma rodela. Então, ele começava aqui nas bordas, ia aí para o centro, até chegar no centro. Aí, essas fitas de ouro, elas eram esticadas, endireitadas e depois soldadas ponta a ponta. A pergunta é, por que Deus mandou fazer assim? Porque é assim que se desenvolve o ouro da nossa fé e do nosso amor. O ouro da nossa fé, ela é moldado pelo martelo da palavra. Jeremias 23, 29. Por isso que uma igreja que não lê a palavra, que não estuda a palavra, onde você vai num culto e não tem palavra, você não tem martelo batendo no ouro para que ele se torne um ouro propício, um ouro de fé. Esse ouro martelado pela palavra, cortado no tamanho certo pelas tesouras das circunstâncias que nós passamos. Essa tesoura empunhada pelo Bezaleel de Deus, que é o Espírito Santo, ele é esticado ao máximo pelo divino artesão. E como é que ele estica a nossa fé? Usando as provas da vida. Então, olha só, você está sendo provado, não se preocupa. Deus está esticando o ouro da tua vida para que a tua fé prevaleça. Ele não está mandando provas para que você caia. Ele está mandando provas para fortalecer você, para te dar uma coluna vertebral espiritual rígida, sólida, que suporte os vendavais que estão para chegar. Esse ouro, então, é finalmente tecido pelo mestre tecelão em seu design, no tecido que representa o caráter. Gente, isso é muito profundo. Essa fé que é o ouro, é tecido no tecido, faz parte, começa a fazer parte do caráter. E é muito importante que, neste momento, nós olhemos para os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Por exemplo, tem algum desses heróis da fé, da galeria lá de Hebreus, que tem um fio ininterrupto de fé pura? Até Enoque, que está com Deus nesse momento, porque ele foi levado vivo, só cresceu na graça depois do nascimento do seu filho. A fé de Elias, por exemplo, escalou as alturas do Carmelo, triunfa sobre 850 sacerdotes e profetas de Baal, para logo em seguida fugir da maluca da Jezabel, da doida da Jezabel, da terrível Jezabel. Essa mulher furiosa. Um dia, ele invade os portões do céu com uma oração vitoriosa. No dia seguinte, ele clama a Deus por ajuda, porque ele queria se matar. A fé desses dois santos transladados mostra a fraqueza lado a lado com a força. É assim que se constrói nossa fé. Nossa fé não cresce como ouro nas mãos do Belizael, peça a peça. Então, graças a Deus que cresce. Nosso sumo sacerdote prometeu e promete aquilo que ele prometeu para Pedro. Eu roguei por ti. Ou seja, ele está orando por indivíduos para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé, queridos, ela pode até dobrar como a de Pedro, pode até mostrar graves fraquezas, mas como a dele, a nossa fé não quebrará, se sustentado pela oração do Salvador. Essa é a saga dos fios de ouro batido pelo martelo do artesão e cortado pela tesoura, formado segmento por segmento, em um fio contínuo de fé e amor a ser tecido no manto do caráter.
Então, se o ouro amarelo é a cor da riqueza, da realeza, desenvolvida por meio de um dom celestial de fé e amor, nós vamos ver então que existem mais cores a serem vistas. Já falamos do branco, do azul, do vermelho, do roxo, do amarelo, mas agora precisamos falar do verde. E eu vou terminar hoje as cores, porque no próximo eu preciso entrar nos móveis. Como que o verde é produzido? Olha só, havia verde no santuário? Havia. Os artistas produzem o verde combinando o azul e o amarelo em várias proporções. De novo, percebe que o azul está em todas? A lei está em todas. Verde era a cor com que Deus vestiu a terra. O verde mostra que a vida brota. Um oásis no deserto é sempre encontrado perto de água. E lembre, o pastor conduz suas ovelhas nunca para pasto seco, mas sempre para pasto verdejante. O próprio salmista desejou ser uma oliveira verde na casa de Deus. Verde, portanto, ele sugere o quê? Crescimento abundante, esperança verdejante. Aliás, na roça, não sei se a minha irmã está aí, ela lembra que quando a gente via um grilo verde, a gente gritava esperança ou coisa assim, ou quando a gente via uma folha, falava folhinha verde, porque esse verde simboliza esperança. Ellen White, aliás, ela retrata um sonho que ela teve, que diz ela que deixou a impressão nela duradoura. Ela fala que um anjo entregou para ela, é, um cordão, né, para que colocasse ele perto do coração. Me parece que o cordão era verde, enrolado. Então ela falava que quando ela desejasse ver Jesus, ela tirar do seu peito e esticar ao máximo. Mas ele advertiu a ela para não deixá-lo enrolado por muito tempo, para que não ficasse ali emaranhado e difícil de endireitar. Então ela falou que ela coloca o coração, o cordão verde bem perto do seu coração, louvando ao Senhor e contando com alegria todos aqueles que ela encontrava, como que eles poderiam fazer para encontrar Jesus. Ela diz: esse sonho me deu esperança, né? Então, pense no verde da esperança como essa combinação, né, de azul da obediência com dourado da fé e do amor. Ellen White fala que a grama da terra renovada é um verde vivo e tinha reflexo de prata e ouro. Olha aí, exatamente como estava no santuário. Então, para o fiel que entrava no pátio do santuário, essa cor verde tinha um trabalho a fazer para gerar fé e esperança. Quando ele contemplava esses centros esmeralda de adoração, né, o altar lembrou naquele dia o dia que Cristo morreria em seu lugar. Então, o verde é a cor do crescimento. Esse verde era visto aonde? No altar, porque as placas de bronze, à medida que elas tinham contato, elas iam ficando verde. O verde estava ali, no altar. Então, o verde é a cor do crescimento. Vida, esperança e imortalidade. E, por fim, nós iremos falar do preto, que é a cor da noite. Preto é o oposto do branco, é a ausência de luz e cor. O profeta descreveu Israel com essas palavras marcantes: seus príncipes eram mais puros que a neve, mais brancos que o leite. Seus corpos eram mais avermelhados que o coral. A beleza das formas era como a safira, mas toda aquela beleza ficou no passado. Agora, o rosto deles é mais negro do que a fuligem. Eles não são reconhecidos nas ruas. Sua pele secou sob seus ossos, tornou-se seca como a madeira. O pano preto, ele costuma ser usado como símbolo de luto, como símbolo de morte. E olha que interessante. O único uso de preto no tabernáculo eram as peles de foca, que formavam a parte superior da cobertura externa do teto. Ou seja, o preto ele sugere a ausência de luz, a escuridão, a separação da glória eterna, combinada com o amargo luto do pecado, pelo pecado. Essas peles de animais impuros que estavam acima do tabernáculo, ela aponta para uma coisa que hoje é muito comum na nossa sociedade: a aparência externa.
Está dando muito valor à aparência externa, à vida terrena. Aquela parte de fora representa essa vida do mundana. E olha só, também representa a pouca beleza externa que havia em Jesus. Por isso que diz, os homens não se encorajavam em desejá-lo. Seu corpo caído, pecaminoso, ele viveu a vida de um homem comum, mas sem pecar. Esse é o mistério da piedade. Embora ele não tenha conhecido o pecado, ele se torna pecado, ou uma oferta pelo pecado, pela raça humana. Somente depois que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, for despojado das aparências, levantar a pele de foca e começar a ver o que tem debaixo dela, é que a humanidade será capaz de discernir as glórias ocultas na vida do Filho de Deus e contemplar em êxtase a verdadeira beleza do caráter. Portanto, o santuário é um convite. Tira essa pele de foca, tira essa natureza humana que Cristo trouxe consigo caída, mortal, pecadora. E agora olha para dentro e você vai ver a realidade da vida de Cristo. Ou seja, tudo de Cristo é da pele de foca para baixo. Da pele de foca para cima não é Jesus em si. Ali é só aquele corpo emprestado que Deus deu a ele para que ele vivesse aqui entre nós. Tanto que Paulo fala, sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, queridos, Cristo precisa ser descoberto, um desdobramento de camada por camada, e isso nos fará encantar pela pessoa do Senhor Jesus. Quando nós vamos descascando, é como se fosse uma cebola, né? Você vai descascando camada por camada, e à medida que você vai descascando camada por camada, é o que nós estamos fazendo aqui nesse estudo, sabe o que vai acontecendo? O mundo vai perdendo o brilho. O mundo vai perdendo sentido. A gente olha para o mundo e já não vê sentido. É isso que é ensinado pelas peles de foca preta que cobrem o tabernáculo. Então vamos recapitular? As cores do santuário cantam o hino do Evangelho de Jesus Cristo. Branco prateado, o emblema da pureza por meio de sua obediência imputada. O azul, o sopro de sua justiça celestial vista na lei. Vermelho, correndo com o sangue redentor do Calvário. A púrpura, mistério mesclado daquele que é chamado de Emanuel. O verde, a esperança que resulta dessa mistura do azul com o dourado, um grito de vida, combinado com o ouro de sua fé e amor, juntos vão compor um hino ao nosso Salvador e Redentor. Os fios azul, roxo e escarlate usados no santuário eram de lã, material oferecido pelas ovelhas. Isso sussurra a sua própria roupa que o Cordeiro de Deus dá para cobrir a sua nudez, a nossa nudez. Assim, né, o linho fino, o linho branco, a urdidura dos materiais desse tabernáculo, apontando para essa pureza da planta celestial. O algodão das plantas, a lã dos animais, o ouro do pó da terra, tudo veio da terra, unindo-se para fazer o tecido das cortinas que formam o teto do santuário. Seus véus conduzindo 3 fases do ministério do Salvador, bem como as vestes dos sacerdotes. Quando todos esses materiais foram reunidos e preparados, as mulheres de Israel começaram a trabalhar, afiar fio a fio e a tecer o tecido como o véu de sua carne. E aqui é um detalhe importante. As mulheres que teceram esses fios, elas entregaram todo o ouro que havia dentro delas, todas as joias. Elas estavam sem nenhuma joia. Vocês sabiam disso? Limpadas, limpas, sem joias. Algo para a gente pensar. Os rabinos, eles lembram que o fio de ouro era combinado com 7 fios de lã azul, dependendo da lei, e depois torcido e girado na coxa do fiandeiro. O mesmo era feito com 7 fios de vermelho
e 7 fios de roxo. Esses 3 fios de uma só cor foram combinados para formar um cordão de 24 fios. Que coisa linda! Então, tudo que era relacionado ao véu era cuidadosamente preparado de antemão. Tudo era pronto. Tudo era feito de forma linda, né? E outro detalhe importante, que a gente não pode esquecer, eu já estou terminando, né? Enquanto a tecelagem estava em andamento, o tecelão, ele usava fios de ouro e prata, sabe, para formar o quê? Querubins, como parte integrante do desenho da tapeçaria. Esse processo, né, ele chamou atenção para a união orgânica dos querubins com os véus. Guardem isso, o querubim não era pintado, ele era feito de fio de ouro, entremeado dentro do tecido dessas 3 cores, azul, vermelho e escarlate, feito de algodão e entremeado com fio de ouro. E eles iam fazendo o formato do anjo de tal maneira que quando você olhava, parecia que você estava vendo um anjo de verdade. Era como se fosse uma imagem de 3D. De 3D. Então, é muito interessante isso. Muito interessante. Olha só, o véu, por exemplo, ele tinha a espessura de 1 palmo e era tecido num tear de 72 hastes, ou 72 fios, né? E havia 24 fios ali. E era feito por 82 moças. Olha que interessante. O rabino Eliezer Berg, ele fala que Tito, quando capturou Jerusalém, destruiu Jerusalém, ele viu esse véu em Roma. Eles levaram ele para lá. E ele tinha manchas vermelhas. Ele viu que no véu havia manchas vermelhas. Então, essas manchas vermelhas, era claro que havia um pecador que havia confessado, alguém que havia reivindicado a morte do seu sacrifício em seu lugar. Havia um sacerdote que havia ministrado sangue redentor em nome de alguém no lugar santo. Ou seja, essa cortina no véu que era feito com esses materiais era como se fosse um livro. Por isso que a gente fala que nossos pecados estão registrados no livro da vida. Então, gente, eu gostaria de pontuar aqui esse resumo aqui. Agora eu vou fazer um resumo de tudo. O véu retratava a carne de Cristo, pendurada, pregada e rasgada, né? Essas marcas de pregos e lanças no corpo de Cristo estavam marcadas no véu. Os 3 véus, portanto, eram um símbolo de sua carne, natureza humana, através do qual Cristo fornece um novo caminho para a presença de Deus. As cores utilizadas pela inspiração são sugestivas. Vermelho retrata o amor sacrificial, recebido na sua morte. O ouro sugere a fé que opera pelo amor que estava nele, enquanto a prata aponta para a sua obediência. O azul chamava atenção para sua perfeita conformidade com o mandato do Pai. E o roxo falavam de um ministério sacerdotal entre Deus e o homem. Essas cores foram tecidas em uma urdidura de linho fino, puro e branco, que simbolizava o seu caráter. Tudo isso junto expressava o propósito de sua vida, através da qual a glória de Deus flui através do universo a partir da sala do santuário celestial. Pendurada em 4 pilares de madeira por 4 pregos, é como se esse véu soluçasse com tristeza da agonia do Salvador que estaria sendo oferecido em favor da humanidade. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levantar um pouco esse véu, nós vamos entrar no pátio do tabernáculo e vamos começar a estudar ali os maravilhosos símbolos arranjados pelo Espírito Santo. Esses símbolos, eles são projetados para remover culpa dos pecadores e trazer a nossa justificação. Eu peço perdão porque a nossa aula ela foi um pouco mais longa hoje, mas é que eu precisava concluir nessa aula a questão
da urdidura das cortinas, as cores das cortinas, as cores do santuário, para que agora sim, próxima aula, que não será sábado que vem, todo mundo aqui já sabe, sábado que vem nós não teremos aula, nós teremos aula, se Deus quiser, só no dia 19. Aí sim, dia 19, nós vamos começar a falar sobre os móveis do santuário. E aí, meus amigos, se preparem, porque eu já fiz as aulas estão prontas. É maravilhoso. Eu fico empolgado, eu estou doido para chegar essa hora, doido para chegar essa hora. Vocês não têm ideia o quanto eu estou positivamente ansioso, animado para chegar a hora de estudar esses elementos. Vocês vão arrepiar. Se vocês não arrepiarem, vocês não são crente, não é possível. Com o que vocês vão aprender aquilo que eu já aprendi e vou ensinar para vocês. Tá bom? Vamos orar. E que Deus nos dê um feliz dia, um feliz sétimo dia, descansando como um sábado. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa aula de hoje, por tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Ti, do Teu caráter, da Tua lei, e de como nós somos perfeitamente beneficiados por tão grande salvação. Nos entregamos em Tuas mãos para que a Tua obra seja completa em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vou abrir o celular aqui agora. Quem quiser comentar. Eu gosto dos comentários porque é bacana você perceber o que está fazendo em sua vida. É isso que é importante para mim. Tá? Não é saber se a aula foi boa, se a aula... Nada disso. É só importante saber o que essa aula hoje... Conta lá para mim no grupo. Para mim não, para nós é porque todo mundo vai ver. Mas conta lá. O que essa aula fez na tua vida hoje? O que ela impactou você? Compartilha. É sempre importante, tá? Beleza? Um grande abraço e é isso aí, Sônia. Curiosa, vocês vão ver o que está vindo, ó. Uma maravilha. Nós vamos descascar Jesus pedaço a pedaço e nós vamos nos encantar ainda mais pelo nosso querido e amado Salvador. Fiquem com ele.